Fisiologia da Alma, capítulo 78. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. A pergunta é: antes que nos transmitisseis as vossas considerações sobre a eficácia do tratamento homeopático, prometidas para daqui a pouco, gostaríamos que nos explicasseis como é que as moléstias se originam particularmente no mundo oculto das forças que alimentam o pensamento e o sentimento. Responde Ramatiz: a saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais, que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível dos sentidos da carne, a alma está enferma. O volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, forma um patrimônio morbo-psíquico, uma carga insidiosa e tóxica que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do corpo astral. O mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o fardo do seu fluido nocivo e doentio vai se difundindo depois pelo corpo físico. Durante o período gestativo da nova encarnação, esses resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce e, por fim, lesam as regiões orgânicas que, por hereditariedade, sejam mais vulneráveis. Esse processo de o espírito drenar o seu psiquismo doentio através da carne humana, a medicina estuda e classifica sob grave terminologia técnica, preocupando-se mais com as doenças, em lugar de se preocupar mais com os doentes. Embora a ciência médica classifique essa drenação em sua nomenclatura sob a designação de lepra, pênfigo, sífilis, tuberculose, nefrite, cirrose ou câncer, trata-se sempre de um espírito doentio a despejar na carne a sua carga residual psíquica e deletéria que acumulou no passado, assim como pode tê-la acumulado no presente. A causa da moléstia, na realidade, além de dinâmica, é oculta aos olhos ou aos sentidos físicos. O enfermo sente o estado mórbido em si, mas o médico não vê nem pode apalpá-lo como se for uma coisa objetiva. Quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico atingiu seu final. Depois, quase sempre, a longa caminhada oculta pelo organismo do doente para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. E que o espírito, através
de vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos num local orgânico vulnerável, na tentativa de sua eliminação tóxica. Por isso, não é no momento exato que o indivíduo acusa os sintomas materiais da doença que realmente ele fica doente. De há muito tempo ele já vivia mental e psiquicamente enfermo, embora o seu mundo exterior ainda não houvesse tomado conhecimento do fato. As inflamações, úlceras, tumores, fibromas, tuberculose, sarcomas, quistos, hipertrofias, cirrose, adenomas, amebíase, etc., são apenas os sinais visíveis, identificando a manifestação mórbida que desceu do psiquismo enfermiço para a esterilidade da matéria. Então vamos a mais uma pergunta. O que poderíamos entender pelo aforismo de que a saúde e a doença vêm de cima para baixo e de dentro para fora? Resposta. Samuel Hahnemann considerou que tanto a enfermidade quanto a saúde têm a sua origem principal ou primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura como um voto vivo, ou melhor, um todo vivo, corpo e alma. A seu ver, as manifestações físicas são a parte mais grosseira ou mais densas do corpo humano. Daí, pois, haver consagrado a lei de que tanto a saúde como a doença vêm de dentro para fora e de cima para baixo, ou seja, da alma para o corpo, ou com a sua germinação no alto, que é a mente, e no centro, que é o sentimento da criatura humana. Essa conceituação demasiadamente corajosa para o século XVIII despertou muito sorriso irônico e sarcasmo tolo contra o gênio da homeopatia. No entanto, a nova escola psicológica moderna, que já pesquisa a causa dos desequilíbrios orgânicos na própria vivência psíquica, cada vez mais se familiariza com ela e comprova a justeza dos conceitos hahnemannianos, o criador da homeopatia. Atualmente, a medicina já não põe dúvida ao fato de que as perturbações mentais, emotivas e sentimentais também alteram profundamente o cosmo orgânico. Até tem criado um ramo novo da medicina, mais naturalista, que trata desse assunto de uma maneira singular. O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico, e assim carrega até a periferia do seu corpo toda a carga mental e emotiva que se origina na sua profundidade espiritual, produzindo as várias modificações de fundo nesse trajeto do mundo oculto para o objetivo, o mundo objetivo. Através da mente circulam de cima para baixo os pensamentos de ódio, de inveja, sarcasmo, ciúme, vaidade, orgulho, crueldade, luxúria ou crueldade, incorporando-se em sua passagem com as emoções do choro, medo, alegria ou tristeza, que tanto podem modificar a ética dos sentimentos, como agir sobre o temperamento, perturbando a solidariedade celular do organismo físico. O cérebro é o principal campo de operações do espírito e o produtor de ondas de forças que descem pelo corpo e graduam-se conforme o seu campo magnético. A onda de raiva, cólera ou irascibilidade é força que faz crispar até as extremidades dos dedos,
enquanto que a onda emitida pela doçura, bondade ou perdão afrouxa os dedos num gesto de paz. Sabe-se que o medo ataca a região umbilical na altura do nervo vagosimpático e pode alterar o funcionamento do intestino delgado. A alegria afrouxa o fígado e o desopila da bilis, enquanto o sentimento de piedade reflui instantaneamente para a região do coração. A oração coletiva e sincera da família ante a mesa de refeições é bastante para acalmar muitos espasmos duodenais e contrações opressivas da vesícula hepática, assim como predispõe a criatura para a harmonia psíquica dos sucos gástricos. O corpo físico é o prolongamento vivo do psiquismo. É a sua forma condensada na matéria e por esse motivo, né, aqui, voltar um pouquinho, sofre com os mais graves prejuízos e diversos estados mórbidos da mente. Então vou reler esse pedacinho aqui porque eu parei para... O corpo físico é o prolongamento vivo do psiquismo. É a sua forma condensada na matéria. E por isso, motivo sofre, por esse motivo, sofre, é que está escrito errado aqui, com os mais graves prejuízos e diversos estados mórbidos da matéria. Vou mudar aqui, desculpa, parar um pouquinho, só para consertar aqui. Vamos lá. A inveja, por exemplo, comprime o fígado e o extravasamento da bilis chega a causar surtos de icterícia, confirmando, não tem N não, é icterícia, confirmando o velho refrão de que a criatura, quando fica amarela, é de inveja. O medo produz suores frios e a adrenalina defensiva pode fazer eriçar os cabelos, enquanto que a timidez faz afluir o sangue e as faces, causando rubor. Diante do inimigo perigoso, o homem é tomado de terrível palidez mortal. A cólera congestiona de sangue o rosto, mas paralisa o fluxo de bilis e enfraquece o colérico. A repugnância esvazia o conteúdo da vesícula hepática que, penetrando na circulação, produz as náuseas e as tonturas. A medicina reconhece que há o eczema produto da cólera ou da injúria, pois ocorre a intoxicação hepática e as toxinas e resíduos mentais penetram na circulação sanguínea. A urticária é muito comum naqueles que vivem debaixo de tensão nervosa e das preocupações mentais. Também não são raras as mortes súbitas, quer devido à emoção de alegria, quer devido a catástrofes morais inesperadas. Assim, todas as partes do ser humano são afetadas, no caso do corpo humano, pela influência da mente, a qual atua fortemente através dos vários sistemas orgânicos, como o nervo, o linfático, o sistema nervoso, né? o sistema linfático, o sistema endócrino ou circulatório. As recentes pesquisas médicas sob a orientação da medicina psicossomática, né? Esse é um outro ramo que é mais recente, né? Medicina psicossomática, estão confirmando que o psiquismo altera profundamente a composição e o funcionamento dos órgãos do corpo físico. Em consequência, devido à sua penetração infinitesimal, é a homeopatia a terapia mais acertada e capaz
de operar e influir na raiz das emoções e dos pensamentos perturbadores, modificando os efeitos enfermos que depois se manifestam na organização carnal. Principalmente os estados enfermos provindos das alterações do sistema glandular é que são mais particularmente sensíveis ao tratamento homeopático, pois eles têm sua principal base na perturbação das condições mentais do espírito. As doses infinitesimais e potencializadas pelo processo homeopático desafogam do psiquismo o potencial perigoso gerado pela mente desgovernada e que sobrecarrega o perispírito, quer dizer, o corpo astral, com a carga mórbida de resíduos tóxicos provindos das suas contradições. No caso de um fígado exausto e combalido pela excessiva carga mórbida que afora de dentro para fora, ou seja, do espírito para a matéria, esse órgão precioso, filtro heróico e responsável pela produção de hormônios da nutrição, necessita de alívio imediato e socorro energético, em vez de ser chicoteado violentamente pela medicação tóxica que, vindo de fora, ainda o obriga a um trabalho excepcional. Nesse caso, é a homeopatia que melhor pode atuar através do seu cientificismo ordeiro e exato, sem obrigar os órgãos combalidos a uma drenação intempestiva, mas reativando-lhe as energias para uma função terapêutica endógenas e sensata. Você vê, né? A alopatia, né, que está na mão de gananciosos do capitalismo, fez uma campanha destrutiva sobre a homeopatia. Mas eu sugiro às mães que tratem seus filhos desde o nasciturno, desde o nascimento, até pro resto da vida com a homeopatia, porque ela, tomada na dose certa, bem prescrita por um médico capaz dessa área, né, homeopata, certamente vai fazer com que essa criatura tenha menos problemas, porque a alopatia combate o fígado, estraga o estômago, assim, ela vai destruindo o corpo devagarinho por causa da ganância do capitalismo, né? Que não é que a alopatia seja uma coisa destrutiva tremendamente. O problema é como ela é usada aqui. A homeopatia já é baseada num sentido muito mais elevado. É isso aí. Esse foi o capítulo 78 do livro Fisiologia da Alma e do Espírito Ramatiz.